começar, eu queria dar as boas-vindas a todos, em nome da Comissão de Graduação e também do Departamento de Filosofia, do Programa de Pós-Graduação Acadêmica em Filosofia e do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia. Esses eventos têm como objetivo reunir todo o maior número possível, né, dos estudantes e professores aqui dos nossos cursos, e para que a gente possa ter interações de tipo filosófico e intelectual num ambiente fora da sala de aula e possamos também nos conhecer uns aos outros, tá? Então a gente está fazendo essas apresentações dos diversos professores aqui do corpo docente, e eu agradeço ao Alfredo e a Sheila por terem aceitado o convite. A gente vai fazer, cada um dos professores aqui vai falar durante 30 minutos, depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas por mais 30 minutos, e depois vocês estão todos convidados para uma recepção que vai acontecer no centro acadêmico, tá? A Sheila vai falar primeiro, depois o Alfredo. Sheila. Certo, bom. Primeiramente eu quero agradecer o convite, né, feito pelo Rogério, e quero também dar boa tarde a todas e todes. Tá? Realmente é uma alegria poder estar aqui com vocês conversando sobre filologia e filosofia. Antes de eu iniciar a minha fala, eu vou dar um breve recado que o professor Renato Fonseca, ele viria para cá e faria esse recado, mas não pôde vir, pediu para que eu fizesse, então, que é um aviso que hoje, no dia de hoje, foi publicado o edital de seleção de bolsas do PIBID, tá? Do Programa de Iniciação à Docência, PIBID. Então, convidamos todos para se inscrever no PIBID. As inscrições vão até o dia 25, tá? Vocês encontram na página da URGS, facilmente vocês encontram o edital, tá? O PIBID é um programa que ele oferece bolsas, então, de iniciação à docência a alunas desde o início da graduação até o final. Ele absorveu o antigo programa de residência pedagógica também, né? Que era relativo a alunos que estão mais no final do curso. Então, convidamos a vocês se inscreverem no edital de bolsas do PIBID, certo? Então, pessoal, eu vou dar aqui início à minha fala, que será relativa a temáticas que eu venho trabalhando nos últimos anos, a minha pesquisa, aqui no Departamento de Filosofia da URGS. Talvez alguns ainda não me conheçam, mas eu sou professora aqui do Departamento de Filosofia da URGS. Entrei em 2019, então talvez não tenha dado aula para alguns de vocês, né? E a minha área de pesquisa é justamente a filologia, certo? Então, vou aqui compartilhar um pouco com vocês um pouco dessas minhas pesquisas aí dos últimos anos, que dizem respeito especialmente ao conceito de corporeidade na fenomenologia. O autor que vem estudando já desde a graduação, como, né, pesquisa propriamente, mestrado, doutorado, é o Edmund Husserl, né, que é o fundador da fenomenologia, mas atualmente também eu tenho me dedicado a estudar, a pesquisar também outros fenomenólogos e fenomenólogas, né, e nesse momento, então, na minha pesquisa, ela se concentra mais em compreender, discutir questões relativas a esse conceito de corporeidade, de corpo próprio, que é pela primeira vez apresentada ali por Husserl, e depois, como vou mostrar para vocês, desenvolvida também por outros fenomenólogos e fenomenólogas, certo? Então, vou também aqui mostrar para vocês como esse conceito de corporeidade, ele está intimamente relacionado a esse outro conceito, que é o de intersubjetividade. Então, por quê? Né? Porque para Husserl e também outros fenomenólogos e fenomenólogas, quando esses pensadores vão falar sobre o âmbito da intersubjetividade, da subjetividade, mais propriamente da intersubjetividade, porque esse conceito de corpo próprio, de corporeidade, vai aparecer, vai ser importante. Então, vou mostrar para vocês que já em Husserl a gente encontra o que seria um certo problema em relação a um possível solipsismo, né, que poderia haver no interior dessa
fenomenologia, no caso, na Husserliana, mas em outras fenomenologias também. E vou mostrar, então, que é a partir dessa colocação desse problema que, por exemplo, o Husserl vai pensar, desenvolver, enfim, formular de uma maneira aprofundada esse conceito tanto de corporeidade como de intersubjetividade, certo? Então, os objetivos da minha fala justamente vai ser esse de tematizar esse caráter propriamente, né, decisivo, aprofundado da formulação husserliana do conceito de corpo próprio, que em alemão é Leib, e porque, né, ele traz uma caracterização, um aprofundamento para a própria noção fenológica de intersubjetividade, né? Em seguida também eu vou apontar para alguns desdobramentos desse conceito de corporeidade em obras de outros fenomenólogos e fenomenólogas, né, como por exemplo Edith Stein, Merleau-Ponty, Sartre, Simone de Beauvoir e o Frantz Fanon, que é um autor que mais recentemente também eu tenho começado a pesquisar. E, por fim, também vou fazer alguns apontamentos mais rápidos, mas que eu também considero interessantes, sobre perspectivas mais atuais, mais contemporâneas da fenomenologia, especialmente a chamada fenomenologia crítica, né, que é uma perspectiva fenomenológica bastante recente, desenvolvida principalmente nos Estados Unidos por algumas pesquisadoras que se voltam a partir de um embasamento filosófico, fenomenológico, para pensar questões atuais, especialmente sobre gênero e raça. Certo? Bom, então é isso. Então, como eu disse, no primeiro momento eu pretendo apresentar em Husserl, né, fundador da fenomenologia, como esse conceito de corporeidade, de corpo próprio é formulado e porque ele está intimamente relacionado ao conceito de intersubjetividade, né? Então eu vou utilizar aqui na minha fala vários textos de Husserl, eu trouxe alguns aqui só para vocês terem como referência, né? Essa questão sobre como Husserl formula o conceito de corporeidade perpassa a obra husserliana. Vou utilizar alguns desses textos que estão aqui mencionados, Ideias 2, especialmente as meditações cartesianas, também os manuscritos de Husserl sobre a intersubjetividade. Não está aqui presente, mas um outro texto também, de algum modo, eu vou estar tematizando, é o texto A Crise das Ciências Europeias, a Fenomenologia Transcendental, de Husserl, que também faz parte desse período tardio do pensamento de Husserl, ali da década de 1930, tá? Bom, então, como eu comentei antes já com vocês, o Husserl aprofunda as suas considerações sobre a intersubjetividade, que inclusive, como eu vou mostrar aqui para vocês, o Husserl vai apontar para um aspecto propriamente transcendental, né, dessas análises que ele faz da intersubjetividade. Husserl vai tematizar isso de uma maneira mais aprofundada em momentos do seu pensamento em que ele vai, por exemplo, vai tematizar, vai, enfim, analisar isso que se considerou ser um certo solipsismo que estaria presente no interior da própria fenomenologia, chamada fenomenologia egológica de Husserl, né? Isso por quê? Porque, bom, não sei se todas vocês já leram um pouco de Husserl, mas talvez já tenham ouvido falar, né? Pelo menos que Husserl é um autor, então, da filosofia, da fenomenologia contemporânea, que vai se voltar muito ainda a uma tradição moderna da filosofia, né? Por exemplo, Descartes, Kant. E para o Husserl, né? Husserl vai de certo modo fundamentar a sua fenomenologia em uma ideia, né, em um conceito de ego transcendental, de subjetividade transcendental, né? De modo que para Husserl, claro que isso tem todo o desenvolvimento dentro da obra de Husserl, se a gente pegar lá o início das obras husserlianas, por exemplo, um texto muito importante que é o texto de Investigações Lógicas, isso ainda não está ali tão delineado, né, dessa maneira, como vai estar em obras do pensamento já mais maduro de Husserl, né? Como, por exemplo, o texto que eu trago aqui para vocês, que é o texto das Meditações Cartesianas. Mas, enfim, no desenvolvimento da obra husserliana, tem-se que Husserl vai conceber que mundo, sentido e ser, como Husserl vai nos dizer, é algo que é constituído, né, esse conceito para Husserl é muito importante, é constituído intencionalmente, ou seja, por intencionalidade, por um ato intencional, pela consciência, na consciência,
né? Então, quem conhece um pouco de Husserl sabe que, para Husserl, então, a consciência, pensada em um sentido fenomenológico, que é um pouco diferente do sentido psicológico, né? Então, a consciência, caracterizada de modo fenomenológico, é esse território, esse âmbito em que se dá essas constituições, que você vai dizer de sentido do próprio ser, né, de modo geral do próprio mundo, né, já que mundo, né, em sentido fenomenológico, é isso que se dá em sentido e ser, né, de modo específico. Então, para Husserl, mundo, sentido e ser é algo que é constituído no território da consciência, na e pela consciência, através da intencionalidade, de atos intencionais, deste eu, né, que Husserl vai chamar a ser esse eu transcendental, né. Claro que Husserl vai dizer, somos um eu empírico também, certamente, mas também um eu transcendental. Esse eu transcendental é ele que constitui propriamente mundo, ao constituir sentido e ser para os objetos, né. Então, desse modo, Husserl defende, né, isso que se chama essa certa egologia, né, ou seja, essa concepção de que o mundo, né, sentido e ser do mundo está fundamentado, né, na medida em que é constituído pela consciência, né. Então eu trago aqui duas citações de Husserl que exemplificam isso que eu estou aqui comentando para vocês, né, o fato de que para Husserl todo sentido e ser de mundo é doado, é constituído pela consciência, né, a partir de uma operação de um eu transcendental, né. Então isso vai ser importante entendermos aqui, né, na minha argumentação, para entender por que Husserl, que houve já críticas, né, no próprio momento em que Husserl escrevia, né, na década de 1920, já começaram a se fazer críticas, dizendo que Husserl, né, a fenomenologia de Husserl recairia em um certo solipsismo, né, justamente por conceber como sendo, no território de ser eu transcendental, a origem, né, de sentido e ser de todo mundo, né, do mundo como um todo, enfim. Então eu vou ler uma citação de Meditações Cartesianas que é bem conhecida e que expressa um pouco isso que eu estou aqui comentando. Então Husserl diz o seguinte: tudo o que é para esse ego é algo que se constitui nesse próprio ego, e mais ainda que todo e qualquer tipo de ser, e dentro disso aquele que se caracteriza como transcendente em algum sentido, tem a sua constituição particular. A transcendência, em todas as suas formas, é um caráter de ser imanente, que se constitui no interior do ego. Todo sentido que se possa conceber, todo ser concebível, chama-se ele imanente ou transcendente, cai no domínio da subjetividade transcendental e quanto constituinte de sentido e ser. E mais uma outra pequena citação que diz o seguinte: os objetos são para mim e são para mim o que são apenas como objetos de consciência efetiva e possível. Então, nessas passagens a gente pode observar como para Husserl, né, todo sentido e ser do mundo é constituído na e pela consciência, através de um ego transcendental, né? Aí, claro, se formos ver lá nas análises de Husserl, há uma grande complexidade na descrição desses modos de constituição de sentido e ser de mundo, que se dão em âmbitos que Husserl vai chamar de atividade e passividade deste ego transcendental. Mas o ego transcendental sempre está envolvido nessas constituições intencionais de sentido e ser do mundo, né? Então, o que tem-se a partir disso é que, como eu falei antes, né, muitos intérpretes de Husserl, discípulos, alunos de Husserl, compreenderam que Husserl, ao defender essa certa egologia, né, na sua fenomenologia, que Husserl recairia necessariamente em alguma forma de solipsismo, né, considerando então que o ego seria esse único constituidor, né, de toda a realidade, de todo o mundo. Bom, o Husserl, então, em vários momentos da sua obra, inclusive nesse texto que eu estou aqui comentando com vocês mais detidamente, que acho que é um texto tanto quanto didático para apresentar aqui para vocês, que é Meditações Cartesianas, nesse texto, então, o Husserl vai retomar essa própria crítica feita a ele, né, que sua fenomenologia recairia em alguma forma de solipsismo, e vai buscar responder a essa crítica
justamente a partir de uma análise aprofundada dessa noção de intersubjetividade. Intersubjetividade daí considerada em contexto transcendental, que, como a gente vai ver agora em seguida, envolve a formulação justamente desse conceito de corporeidade, de corpo próprio, de Leib, certo? Então, ainda aqui sobre o problema da intersubjetividade em relação a colocação do problema do solipsismo, podemos dizer que para Husserl o problema da intersubjetividade consiste inicialmente na compreensão da constituição do outro ego e da doação de um mundo comum para todos nós, a saber, um mundo objetivo comum aí para qualquer um. A formulação de um conceito fenomenológico e transcendental de intersubjetividade permitiria assim a superação do solipsismo. Então, como comentei com vocês, se por um lado havia essa crítica em relação à fenomenologia de Husserl, que ela recairia necessariamente em uma forma de solipsismo, Husserl vai buscar responder a essas críticas justamente apontando para essa sua compreensão da intersubjetividade, que implica nessa compreensão da constituição deste alter ego, deste outro ego. Então, Husserl vai nos mostrar que a sua fenomenologia não seria propriamente solipsista, ou pelo menos no sentido mais usual de solipsismo, na medida em que, como a gente vai ver, na verdade você vai dizer que essa subjetividade transcendental, que é esse âmbito da consciência, que constitui mundo, sentido e ser, na verdade é um âmbito de intersubjetividade transcendental. Então a gente vai ver por que Husserl formula esse conceito de intersubjetividade transcendental. Buscando, como eu disse, primeiramente, o primeiro passo nessa explicitação do conceito de intersubjetividade transcendental é esse dessa compreensão fenomenológica de como nós constituímos esse outro ego. Porque, se estivéssemos presos a um solipsismo, Husserl vai nos dizer, a própria constituição fenomenológica desse outro ego, de alguma maneira, seria debilitada por isso, E Husserl vai tentar nos mostrar que justamente com a sua proposta fenomenológica eu tenho um acesso constitutivo a esse outro ego. E esse acesso constitutivo ao outro ego, a essa alteridade, ele não é qualquer detalhe, vamos dizer, descritivo fenomenológico. Ao contrário, ele é um elemento fundamental, essencial para compreendermos o próprio processo de constituição de mundo como um todo, certo? Por isso que daqui a pouco ele vai nos mostrar, então, que esse processo que temos, digamos, individualmente, de modo singular, de constituição de mundo, em cada ato intencional que nós colocamos, digamos, abrimos no mundo, isso se relaciona a um modo de compartilhamento de intencionalidades com outros eus, com essas alteridades, com essa alteridade, esse outro ego. De modo que, no final, temos, o que Husserl vai dizer, na verdade, é um processo de co-constituição de mundo, dos egos singularizados, desse ego transcendental que se singulariza em diversas mônadas, que é o conceito que ele ali retoma do Leibniz para caracterizar esse eu concreto, que é essa singularização desse eu transcendental. Então, bom, o Husserl, para ele conseguir apresentar, formular essa caracterização de como nós, então, constituímos esse alter ego, esse outro eu, essa alteridade, o Husserl ele vai, como ele costuma fazer na sua obra, fazer um recurso do que ele chama um modo, uma espécie de redução fenomenológica. Quem acompanha a obra de Husserl vê que Husserl tem vários modelos, modos diferentes de compreender a redução fenomenológica, há várias etapas dessas reduções fenomenológicas. E aqui, nesse momento, por exemplo, em Meditações Cartesianas, onde ele vai buscar compreender como nós constituímos fenomenologicamente esse alter ego, ele vai propor um processo específico de redução fenomenológica que ele chama redução à esfera de propriedade, certo? Bom, o que significa essa redução à esfera de propriedade? Husserl vai dizer o seguinte, vai dizer, bom, se eu quero caracterizar fenomenologicamente como eu constituo esse alter ego, então o que é esse âmbito da própria intersubjetividade, eu preciso, num primeiro momento, de certo modo, colocar em suspensão essa própria intersubjetividade, esse outro, essa constituição desse outro, o que significa esse outro ego para mim,
para que eu possa descrever fenomenologicamente como que se dá esse meu acesso a esse outro. Então, por isso que o Husserl vai caracterizar essa redução à esfera de propriedade como um modo de abstração de tudo aquilo que não me pertence como próprio, ou seja, tudo aquilo que me é alheio. De modo que do fenômeno mundo é retirada abstratativamente a camada de sentido fundada que remete à constituição intersubjetiva. Então, tudo aquilo que remete a uma constituição intersubjetiva, você vai dizer o próprio mundo da cultura, dos valores, isso é momentaneamente colocado em suspenso para que eu me volte àquilo que, digamos, é aquilo que tem que estar presente nessa minha referência a essa intersubjetividade, a esse alter ego. Ou seja, aquilo que vai permanecer como um resíduo desse processo de redução daquilo que é o alheio na minha própria esfera, que ele chama de propriedade, aquilo que é próprio desse meu ego, né? E aí, então, é assim que o objetivo dessa redução é de que o alter ego seja surpreendido, então, em seu caráter estritamente fenomenológico transcendental. Então, vamos ver que o Husserl vai dizer que resta como sendo esse resíduo desse processo de redução à esfera de propriedade. Ou seja, quando eu suspendo as minhas afirmações, considerações acerca daquilo que é o alheio, o alter ego, o que é aquilo que eu não posso suspender, né? Aquilo, enfim, que permanece ali como um resíduo não possível de ser colocado mais do que em dúvida, né? O Husserl sempre tem aquela discussão com o método da dúvida do Descartes, mais que dúvida, né? Os processos de reduções fenomenológicas, eles, mais do que colocar algo em dúvida, seria o fato de colocar este algo, que no caso aqui seria a constituição do alter ego, entre parênteses, ou seja, eu não posso afirmar nem negar nada em relação a isso, né? E o Husserl vai dizer que quando eu faço esse processo de me voltar à minha esfera de propriedade, colocando o alheio ali em suspenso, o que eu observo que é irredutível a esse processo de redução é justamente o que ele vai chamar esse fenômeno mundo. Então, o que resta como resíduo desse processo de redução é o fenômeno mundo, entendido como natureza primordial ou ainda mundo primordial que me aparece. Então, Husserl vai dizer que, por mais que eu suspenda, né, qualquer afirmação, negação que eu faça, consideração acerca de um alter ego, por mais que eu faça isso, algo eu não vou poder não considerar nas minhas análises, que é o fato de que este ego, o meu próprio ego, né, eu na minha esfera de propriedade, eu sempre me refiro, né, eu sempre constituo um mundo. Então, esse mundo, sabe-se lá o que ele é até então, né, não sabemos o que é esse mundo, mas sabemos que há uma referência constitutiva do ego, do meu próprio ego, a este mundo, né, e este mundo, digamos, originário, Husserl chama de fenômeno mundo, ou de mundo primordial, ou natureza primordial, que é, então, esse meu vínculo da minha esfera de propriedade com algo que é, digamos, projetado, né, das minhas intencionalidades, que é visado das minhas intencionalidades, que é o próprio mundo enquanto essa natureza primordial. Então, o que resta é, assim, uma natureza que consiste na minha vinculação própria com o mundo. Então, isso vai ser bastante importante, esse conceito de natureza primordial, porque o Husserl daí vai nos dizer que nessa natureza primordial, nesse meu vínculo com o mundo, há algo a mais ainda que eu consigo observar, que então também, né, resta como esse resíduo do processo de redução à esfera de propriedade, que é esse meu corpo próprio, o Leib. Então, por meio dessa peculiar separação abstrativa de sentido do alheio, retivemos ainda um tipo de mundo, uma natureza reduzida à propriedade, um eu psicofísico com um corpo próprio, Leib, uma alma, um eu pessoal inserido nessa natureza por meio do corpo próprio corpóreo. Então, você vai dizer que outro elemento essencial desse processo de colocação entre parênteses da esfera do alheio é a observação de que eu também não posso não considerar que eu, vinculado ao mundo, tenho um corpo próprio, um Leib, né? Aqui eu não vou ler porque já estou vendo que já está quase no meu tempo. Não sei se o Rogério estava contando, eu comecei um pouco mais tarde, tinha uns minutinhos ainda, né? Um pouco mais rápido.
Então, só para dizer que esse corpo próprio, Leib, ele é diferente, por exemplo, do conceito de corpo físico, né? Que em alemão temos o Körper. É diferente do corpo físico, Körper, que é um corpo estático, inanimado, enfim, né? A mesa, a pedra. Diferente disso, o conceito que o Husserl vai utilizar para descrever essa corporeidade do sujeito, essa corporeidade subjetiva, né, desse eu, que agora praticou a redução da esfera de propriedade, encontrou esse corpo próprio como elemento fundamental da sua vinculação com o mundo, este conceito é, então, um conceito Leib, né, em alemão, que é esse corpo entendido como um corpo vivo, animado e orgânico, ou seja, como um corpo propriamente expressivo. Certo? Então, Husserl destaca que a relação constitutiva do ego transcendental com o mundo se dá primeiramente como experiência sensível do corpo próprio, Leib, que se realiza de diferentes modos em diferentes campos de sensações, como tato, olfato, visão, etc. Então, tem aqui uma outra citação, essa eu vou ler porque ela é bem interessante, curtinha, aqui que o Husserl diz em relação ao corpo próprio, né, que há esse vínculo, então, imediato com as nossos sistemas de sensações no mundo, né, sistema sinestésico, de modo que posso dizer que percebo com as mãos, tateando sinestesicamente, do mesmo modo que olhando sinestesicamente percepciono com os olhos, etc. E posso a todo tempo percepcionar, pois essas sinesteses dos órgãos transcorrem no eu faço, estão submetidas ao meu eu posso. Então, a partir daí, o Husserl vai, a partir desse conceito de corpo próprio, fazer as considerações importantes aqui de que é justamente por essa abertura ao mundo sinestésica, ou seja, por meio desses sentidos, que nós propriamente temos esse contato mais imediato, originário com o mundo, né? Isso tudo se dá justamente a partir da nossa corporidade própria, certo? E aí, então, você vai dizer que é a partir da consideração de que eu tenho um corpo próprio, né, que eu imediatamente percebo, né, em relação à minha própria corporidade, é a partir dessa constatação que eu posso considerar, então, que ao perceber o corpo próprio de um outro ego, que eu consigo, então, fazer um processo, vou passar aqui um pouco mais rápido, fazer um processo do que Husserl chama ser emparelhamento, que é a percepção analogizante em que o ego, ele transfere esse sentido do eu, da sua egoidade, a este outro eu que aparece, o que é importante, ao modo de um corpo próprio. Então é justamente nesse vínculo de corporeidades, vamos dizer assim, que se dá essa possibilidade de constituição deste alter ego, pelo ego. E aí, então, dessa própria constituição de algo que vai se dar numa esfera que agora você vai chamar propriamente intersubjetiva, certo? Então aqui uma citação do Pedro Alves, que é bem interessante, diz: só na medida em que apareço corporalmente no mundo, pode um outro corpo deste mundo emergir para mim como o corpo de um outro sujeito, e eu próprio para ele enquanto sujeito corporal numa reciprocidade fechada. Bom, então, que temos a isso, né? Que é a partir dessa aparição corporal deste outro ego, que o ego constitui essa alteridade, né? Isso, como eu falei antes, né, que está aqui, é por Husserl nomeado como um processo de emparelhamento, que é o que Husserl vai dizer que propriamente irá possibilitar a compreensão da própria empatia, né? A empatia é esse ato de apreensão de outrem, a partir disso que o Husserl chama esse emparelhamento, a percepção analogizante de um eu em relação a esse outro ego. Então, aqui eu vou ler também porque é bastante significativa essa citação do Husserl. O Husserl diz o seguinte: o outro é percebido apresentativamente como eu de um mundo primordial ou como uma mônada, em que o seu corpo próprio é originariamente constituído e experienciado no modo do aqui absoluto, precisamente como centro funcionante de seu governo. Por conseguinte, nesta apresentação do corpo entrando na minha esfera monádica, no modo do ali, que é apercebido como corpo somático alheio, como corpo próprio do alter ego, está indicado o mesmo corpo no modo do aqui, como aquilo que o outro experiencia na sua esfera monádica. Isso, porém,
concretamente com o todo da intencionalidade constitutiva que este modo de doação nele opera. Então, aqui é bem interessante esse conceito que o Russell traz. Ele vai dizer que essa possibilidade de aprendermos neste outro eu, né? Nessa apreensão que é o emparelhamento, a empatia do ego em relação ao alter ego, digamos, a capacidade, a possibilidade de aprendermos exatamente esse outro corpo próprio como um outro eu, uma outra subjetividade. Você vai dizer que se dá principalmente porque eu consigo compreender a esfera deste ali originário, que é essa esfera desse alter ego, como sendo a esfera de alguém, né, de um outro eu, que tal como eu, que opero na esfera de um aqui absoluto, né, de um aqui originário, de um centro de orientação que o Russell denomina ser esse aqui, né, que é o centro constitutivo das intencionalidades, é porque eu vejo, né, nesse alter ego, que esse alter ego, ele na esfera do seu ali originário, ele também é um aqui absoluto, um aqui enquanto centro de orientação. Então isso é muito interessante observar que para Russell, esse sentido transcendental, propriamente da intersubjetividade, da constituição do alter ego, se dá nesses momentos de constituição entre um ali, entre a esfera de orientação de um ali originário e de um aqui absoluto originário, né? Então isso é muito importante observar. Então o que temos com isso, que o Russell vai dizer, que eu não vou aqui ler para a gente passar um pouquinho mais para finalizar, já está dando meia hora, é que o Russell, como eu falei antes, né, ele vai falar que esse emparelhamento entre esses egos, ele possibilita justamente compreendermos agora, né, como se dá essa singularização de cada ego transcendental em mônadas, né? E essas mônadas, cada mônadas, ou seja, que é cada ego individualizado, cada ego transcendental individualizado, agora nós podemos entender como cada um desses egos é co-constituidor do mundo como um objetivo válido para qualquer um, né? Então, como vai dizer o Russell, tem-se aí uma comunidade de mônadas que constitui na sua intencionalidade constituinte e comunalizada o mesmo e único mundo, né? Que é a questão de como nós constituímos esse mundo objetivo único, né? Se dá, então, para Russell, nesse processo de co-constituição de cada sujeito, né? Cada mônada individual, que é um eu transcendental, né? Então, com isso, o que o Russell vai procurar esclarecer é que haveria, então, um processo intersubjetivo de constituição de mundo, né? De co-constituição de mundo, que depois, em textos como, por exemplo, a crise das ciências europeias, o Russell vai mostrar como isso se dá em relação, por exemplo, ao Lebenswelt, né? O Lebenswelt também é uma estrutura intersubjetiva, uma estrutura de valores, de fins, de metas, que é intersubjetiva, né? Que é co-constituída por cada sujeito que pertence a uma comunidade. Então, tem desdobramentos muito interessantes em textos, principalmente tardios de Russell, no sentido que o Russell vai chamar de uma socialidade, esses aspectos dessa intersubjetividade co-constituinte do mundo objetivo, tá? Então, agora, realmente, rapidamente, para finalizar minha fala, eu só vou apontar mesmo, rapidamente, para fato, como eu falei para vocês antes, né, que eu tenho também pesquisando e tenho me interessado bastante em estudar outros fenomenólogos e fenomenólogas que retomam justamente esse conceito de corpo próprio, de intersubjetividade russelianos, para pensar, né, as suas filosofias. Então, Edith Stein, por exemplo, traz uma grande contribuição para essas análises. A Edith Stein, ela foi assistente de Russell e ela fez a sua tese que chama sobre o problema da empatia com orientação do Russell, mas ela traz contribuições para pensar o próprio Russell, porque ela justamente faz um aprofundamento, uma explicitação sobre o processo da empatia, dessa apreensão do alter ego. Então, eu tenho trabalhado bastante na minha pesquisa também essas análises da Edith Stein, como também do Merleau-Ponty, né, que, como sabemos, é um autor que reitera, né, que vai retomar esse conceito de corpo próprio de Russell, pensando justamente o conceito de esquema corporal, que é um conceito da psicologia, né, da sua época, de Merleau-Ponty, mas que Merleau-Ponty vai pensar agora num registro fenomenológico, pensando justamente essa constituição originária de mundo dada a partir dessa relação de corpo, outrem, né, o alter ego e mundo, ou seja, a partir justamente dessas sinesteses, né, desse corpo que se manifesta na motricidade, enfim, nos aspectos sensíveis, né, de constituição de mundo, que sempre implicam também para o Merleau-Ponty como em Russell a constituição deste outro,
tá? Como também Sartre, né? Sartre também é autor com o qual tenho dialogado, na medida em que ele vai dizer que há uma certa dialética de reconhecimento intersubjetivo entre esse eu e o outro, de modo que também esse olhar do outro, né, o Sartre traz essas considerações importantes, nos mostrar que esse olhar do outro em relação ao eu também constitui esse próprio eu, né? Então esse processo de autoconstituição do eu, ele não é tão alto assim, né? Ele demanda também esse olhar do outro, então o modo como o outro ego olha para este ego constitui esse próprio ego. E aí a Simone de Beauvoir, né, que tem esse diálogo muito próximo com o Sartre, ela vai trazer, ao meu ver, uma contribuição muito grande para a fenomenologia, que é pensar como, na perspectiva da mulher, né, e da corporidade da mulher, se dá esse processo de constituição subjetiva e intersubjetiva de mundo, né? Então também é uma autora que tem me interessado muito em estudar, como também o Fanon, né, que é um autor que não é tão ainda estudado na fenomenologia, mas que, ao meu ver, traz contribuições fenomenológicas mesmo bastante interessantes, na medida que Fanon vai, pouco como faz Simone de Beauvoir, Fanon vai, a partir principalmente de Merleau-Ponty e Sartre, nos mostrar que haveria um certo limite, né, uma certa limitação, talvez, na descrição fenomenológica, que vai sempre enfatizar a possibilidade desses processos de empatia, que o Fanon vai apontar que há um limite nisso, nessas descrições, porque ele vai tematizar a experiência do racismo, por exemplo, ali Pele Negras, Máscaras Brancas, nos mostrando que a experiência do racismo ela vai impedir com que essa dialética de reconhecimento de um eu em relação ao alter eu, o outro eu, né, o alter ego, que isso se dê, que isso se efetive, né? Então, depois nas perguntas a gente pode, se tiver interesse, falar um pouco mais sobre isso, mas ao meu ver o Fanon traz uma grande contribuição a mostrar que na experiência do racismo essa dialética entre eu e alter eu não se efetiva. Ela é justamente uma violência, né, o racismo por fazer essa cisão. E aí só trago para também, se tiver tempo depois a gente pode conversar um pouco mais, mas comentar que também está no horizonte da minha pesquisa, que está muito inicial, realmente bem inicial nesse momento aqui, sobre desdobramentos mais contemporâneos em relação à fenomenologia, né? Temos, não sei se vocês já ouviram falar, essa corrente chamada fenomenologia crítica, né, que é bem atual, que temos várias autoras, né, a Iris Young, Ellen Do, várias autoras que trabalham principalmente nos Estados Unidos, algumas são de outros países, que têm trabalhado a partir de conceitos fenomenológicos, especialmente de corporidade própria, né, temas relativos aos aspectos sociais que envolvem especialmente raça e gênero, né. Então, de modo mais particular, venho estudando, lendo, começando a estudar mais, pesquisar mais essa autora chamada Mariana Ortega, que, se não me engano, ela é da Guatemala, mas ela vive há muito tempo já nos Estados Unidos, e ela traz considerações muito interessantes, especialmente sobre esse conceito do in-between, que ela vai tematizar em relação ao modo como ela entende que subjetividades colonizadas estariam tendo seu processo de existência no mundo. Então, ela vai principalmente se voltar às análises do Heidegger, né, do ser no mundo do Heidegger, ela é uma estudiosa de Heidegger, e vai trazer considerações para se pensar como, no caso de imigrantes e de pessoas, enfim, que têm um processo de colonização, como essas subjetividades, em que medida essas subjetividades, de fato, elas experienciariam, né, a sua existência ao modo, como diz o Heidegger, por exemplo, de um ser do mundo, já que ela vai dizer que essas subjetividades elas estão marcadas por essa experiência desse ser entre, né? Ela vai dizer que ela, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, mas vem de outro lugar, de outra cultura, que ela vive nesse entre, né? Ela não está nem em uma sociedade, em uma cultura, em uma comunidade, nem outra. E isso é uma experiência que ela vai nos dizer que ela não é apenas, digamos, um detalhe fenomenológico, mas que ela é constitutiva dessas subjetividades. Então, ela vai pensar isso especialmente no caso também de como se manifesta, né, em relações sobre raça e gênero. Bom, então é isso. Eu falei muito rapidamente muitas coisas, mas era mais para vocês, enfim, para a gente conversar depois e
ter outras conversas em outros momentos também, né? Caso vocês tenham interesse sobre essas questões que eu venho trabalhando na fenomenologia e seus desdobramentos contemporâneos. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Eu queria começar agradecendo ao Rogério pelos esforços que ele tem feito nos últimos anos de movimentar o bom concurso, socializar as pessoas, sobretudo socializar em termos acadêmicos, que eu acho que é fundamental, é uma atitude que era tradicional no curso, andou um pouco apagado, o Rogério está revitalizando isso, e eu queria agradecer imensamente ao Rogério por esses esforços. Bom, a minha fala vai ser, num certo sentido, bastante mais descritiva, em vários sentidos, bastante mais descritiva do que a fala da Sheila. E eu gostaria de, inicialmente, explicar por que ela vai ser descritiva. O Rogério, quando nos convidou para falar nesse evento, a ideia é apresentar um pouco da pesquisa que nós estamos fazendo. E, de fato, a pesquisa... É raro uma chance como essa no curso, porque as pesquisas que nós fazemos são bastante distantes do que nós fazemos em sala de aula, sobretudo no meu caso. E, bom, essa pesquisa que eu faço, ela é associada a alguns grupos de pesquisa no exterior e no Brasil, sobretudo no Brasil há um grupo da UFMG, de 3 professores, Paulo Margucci, aposentado, Ivan Domingues e Lúcio Marques. E há um grupo na PUC, do Rio Grande do Sul, com o professor Roberto Pich. Nós constituímos recentemente, há 4 anos, um novo GT na UNPOF, chama-se Pensamento Filosófico Brasileiro. E a ideia é resgatar a filosofia brasileira e, sobretudo, do ponto de vista da história da filosofia. Isso é um desafio porque a história da filosofia é quase paradoxal, mas a história da filosofia é sempre, em todas as universidades brasileiras, é sempre uma disciplina importante. No entanto, a história da filosofia no Brasil, ou a história da filosofia brasileira, é, via de regra, algo deixado de lado. E, bom, há várias razões para isso que não interessam aqui. Uma delas, talvez a mais simples, consiste em dizer simplesmente o seguinte: não há tal coisa como filosofia no Brasil. Portanto, é uma desculpa simples para evitar um problema. E quando se tenta contra-argumentar, a resposta parece ser a seguinte: bom, não há, tanto não há, mostre-me os textos. Bom, eu vou fazer hoje é mostrar os textos. Vai ser por isso que vai ser descritivo, né? Eu vou simplesmente elencar textos que começam no período colonial do Brasil e numa certa tradição que me interessa até a segunda metade do século XVIII, uma série de maneiras de trabalho em filosofia que foram feitas no Brasil colonial, sobretudo. O GT, na verdade, pensa não só o Brasil colonial, pensa todos os períodos. O GT também constituiu uma enciclopédia filosófica, vocês podem encontrar na internet, Enciclopédia do Pensamento Filosófico Brasileiro, e vocês vão encontrar verbetes em todos os períodos. Tá? Mas a minha fala hoje, eu elaborei do seguinte modo, dividi em 4 partes, fechado para mim porque eu tenho que virar para cá, mas desculpa então. Uma rápida introdução, uma apresentação do que são esses cursos e o vínculo que para mim é fundamental com o ensino e com a história do ensino da filosofia no Brasil. 3, especificamente os cursos produzidos no Brasil colonial. E 4, o vínculo entre os cursos e a filosofia não escolástica. Sobretudo, se eu não tiver tempo de falar, me perguntem, sobretudo a filosofia cartesiana. Então, o que eu acho importante chamar a atenção é que, bom, esses cursos filosóficos, ou melhor, esses manuais,
surgem como um gênero literário bastante específico e ligado ao ensino. E no momento, isso é fundamental também, de passagem da universidade medieval para a universidade moderna. Isso implica, é repleto de consequências. É claro, nesse período as relações entre a universidade e os poderes políticos é bastante tumultuado. Ocorre, com respeito à universidade medieval, uma visível perda de autonomia da universidade. A universidade passa a ser cada vez mais controlada pelos poderes políticos. Isso influi numa mudança essencial na universidade, com relação à universidade medieval. Ela passa a dever a incorporar um novo público. 2, ela passa também a estar associada aos projetos globais das monarquias europeias, especificamente, porque nos interessa, da coroa portuguesa, que tem um projeto em escala global e, associado a esse projeto político da coroa, há um projeto de ensino desenvolvido por diversas ordens religiosas. Bom, a universidade, então, ela passa a ser cada vez mais dependente e mais controlada pelo poder estatal, perdendo, então, a sua autonomia. As universidades, por exemplo, a de Coimbra, que vai ser fundamental como polo de difusão das ideias para o Brasil colonial, são fundadas especificamente pelas autoridades e pelo poder político com uma função específica. No Brasil colonial, o ensino também é sempre feito sob tutela do poder político. Ele é dispensado, no entanto, pelas ordens religiosas e visava não só a formação dos próprios quadros dessas ordens religiosas, mas visava também, e tinha por função, a formação da burguesia estatal. Os cursos surgem nesse momento de globalização do poder político de algumas coroas europeias. Eles surgem nesse contexto e surgem, no entanto, porque surgem ligados à universidade, surgem dando continuidade às diversas técnicas de ensino praticadas na universidade medieval. Isso é bem conhecido, né? A principal é a Lexio, ou seja, a lição, a aula normal numa universidade medieval, que era basicamente fundada em textos centrais. Se lia um texto de Aristóteles, e o professor lia o texto de Aristóteles e depois comentava. Nesse momento, a apresentação do texto de Aristóteles, já que o texto não circulava, não tinha texto impresso, tinha que ser comentado, e o professor iniciava a Lexio ditando o texto e depois explicava o texto, comentava o texto. Em seguida, uma segunda técnica que surge é a quaestio. A quaestio também é uma técnica que tem uma dupla função. Ela é simultaneamente uma técnica de explicação de textos, mas também uma técnica de investigação da verdade. A estrutura da quaestio ela é completamente difundida no período medieval. Vocês encontram ela de maneira exemplar na Suma de Teologia, de Tomás de Aquino, que é toda escrita na forma de questiones. Ela tem sempre estrutura, né? Começa com uma pergunta, depois argumentos contra uma resposta positiva, argumentos em favor, uma resposta da pergunta e resposta às questões, às posições contrárias. Essa técnica é desenvolvida e ela funciona tanto na sala de aula para a explicação da matéria, tanto na redação de textos, quanto em termos mais solenes, públicos, onde professores se apresentavam para defender temas de maneira pública. Nesse momento, a quaestio, e ligada à quaestio, basicamente expandindo a estrutura da quaestio, surge a disputatio. O que é a disputatio? Ela estrutura-se a partir da quaestio e passa a ocupar um papel central na vida universitária,
E praticamente todos os principais momentos da vida acadêmica na Universidade Medieval se dá em torno da disputatio, né? É assim que se dá aula, é assim que se aprende. Os alunos, em um certo momento, podem ocupar uma posição na questio, num grau, por exemplo, só no primeiro momento, só apresentar objeções, num segundo momento podem apresentar contra-objeções, a resposta é sempre do professor. As disputácios também vão ser o modo em que os professores vão publicamente, na frente dos colegas, defender pontos polêmicos da sua doutrina. Os professores, no entanto, vão usar, e passam a usar no período moderno, a disputatio e a questio, para elaborar seus cursos. Os cursos são praticamente o resultado, por escrito, da atividade didática estruturada na forma de questões e disputações. E eles cobrem 3 anos dos cursos, né? Um curso na universidade do início da modernidade, um curso de filosofia, tinha 3 anos. Um primeiro ano de lógica, onde era basicamente o percurso era toda a obra do Aristóteles. Um segundo ano das obras físicas, a física, mas também os meteorológicos, geração e corrupção. E um terceiro ano de metafísica. Metafísica e, às vezes, um pouco de ética. Esses cursos surgem na Europa, mas como os jesuítas, e por isso era importante a formação anterior, né? Os jesuítas tinham um compromisso de desenvolver, juntamente com a coroa portuguesa, um sistema de ensino em escala global, era necessário um certo controle do padrão de qualidade dos cursos que eram oferecidos nos 4 continentes conhecidos à época. Os jesuítas, então, passam, para isso, a desenvolver cursos, e os cursos passam a ser usados nos 4 continentes. O primeiro curso criado, ficou ruim a imagem aí, é o famoso Cursus Colubricensis, ou melhor, o Comentário ao Colégio do Colégio Colubricensis, que basicamente é um curso criado na Universidade de Coimbra no finalzinho do século XVI. Basicamente é uma nova edição, segundo critérios típicos do humanismo, edições do texto aristotélico, novas edições do texto grego aristotélico, acompanhadas de comentários. O curso era usado, então, na Europa e passou a ser difundido pelos 4 continentes e foi explicitamente utilizado aqui no Brasil colonial. Nesse período, poucos meses depois que o curso surgia na Europa e era difundido por todos os colégios. Esse curso ele tem a sua primeira versão dos anos 1592 a 1606, é composto de várias edições para todas as obras do Aristóteles. Posteriormente, esse modelo perde importância e ele é substituído por novos modelos que guardam simplesmente o título. O que ocorre e por que o modelo do comentário a Aristóteles perde sentido? Perde sentido pela invenção da imprensa. No momento que a obra do Aristóteles passa a ser impressa e começa a circular, não tem mais sentido, por exemplo, o que fazia na Universidade Medieval, que era ter Aléxio como fornecendo o texto. O professor não precisava mais ditar o texto. Não precisava explicar mais o texto. Mais ainda, com o aumento de edições e circulação de informações, o número de informações de teses que precisavam ser discutidas a partir do texto do Aristóteles torna-se cada vez maior. Ou seja, o texto do Aristóteles passa a um segundo plano. A estrutura do ensino ainda passa a ser fundada, mantém-se ainda fundada na lógica, na física e na metafísica aristotélica. No entanto, o número maior de informações faz com que o texto de Aristóteles quase que desapareça, passe a um segundo plano.
Portanto, o maior número de informações incorporadas vai afetar a estrutura do curso, os novos modelos de curso, vai afetar também aquelas técnicas de pesquisa. O texto, então, aristotélico não precisa mais ser utilizado. O texto, o curso, a primeira versão do curso Covricenses passa a ser em desuso e começam a surgir novos manuais. No século XVII, um manual importante é a Suma de toda a filosofia, de um sujeito chamado Baltasar Teles, que publicou ela em 1642, e essa Suma foi publicada e logo foi adotada no Brasil colonial. A 8ª edição dessa Suma é explicitamente dedicada aos estudantes do Colégio da Bahia, dado o sucesso que esse colégio, que essa Suma tinha no Brasil. Bom, eu disse antes, a disputa era a forma fundamental. No período moderno, ela muda a sua estrutura. A grande mudança na estrutura é a mudança na forma, onde, se no período medieval a disputa começava com uma questão, no período moderno ela passa a começar não com uma pergunta, mas com uma afirmação. Se apresenta uma tese, se justifica a tese, e depois se começam a apresentar objeções e respostas, réplicas e tréplicas à tese. Os cursos começam então a se difundir e aumentar. Com isso, um outro fenômeno interessante ocorre, que é as diversas ordens religiosas começam a interpretar os textos aristotélicos a partir de perspectivas específicas. Por exemplo, os franciscanos começam a utilizar Duns Scotus, e aí começam a surgir cursus ad mentem Scotti, ou seja, uma leitura de toda a filosofia a partir do nominalismo escotista. Um curso ad mentem Tomé, sobretudo dos dominicanos, né, que vão utilizar e reler toda a filosofia a partir do realismo de Tomás de Aquino. E cursos bacônicos, que vai ser importante para nós depois, feito pelos carmelitas. O Bacon aqui é John Baconthorpe. Bom, as 4 ordens que se instalaram no Brasil produziram cursos, manuais, e deixaram vestígios desses manuais. São os franciscanos, os beneditinos, os jesuítas e os carmelitas. Esse material, até agora, não está publicado, continua em manuscritos. O que o projeto pretende fazer é simplesmente trazer à luz esses textos. É um longo projeto de edição de textos. Eu vou passar para vocês rapidamente revista o que nós temos conhecidos dessas 4 ordens. Tá? Não dá para ver, ficou muito ruim a imagem, mas o primeiro é dos franciscanos. É um manuscrito, são 2 manuscritos, 2 cursos completos, Lógica, Física e Metafísica dos franciscanos, que foram produzidos no Mato Grosso no século XVIII. Mato Grosso, no século XVIII, não é o atual Mato Grosso, mas é a região da Amazônia. Tá? Então, é no colégio... O curso diz ali, né, produzido no colégio serenense, vulgo do Mato Grosso. Mato Grosso, na época, era Belém do Pará. Tá? Então, é o curso dos franciscanos Belém do Pará. São 2 cursos que nós temos e que estão disponíveis na biblioteca da Pública do Porto. Um segundo curso dos beneditinos, do Frei Gaspar da Madre de Deus, um curso que era usado no Rio de Janeiro, para a formação de pessoas no Rio de Janeiro. O manuscrito atualmente se encontra no Mosteiro de São Bento, de São Paulo. É interessante, né? Uma filosofia platônica, ou seja, um beneditino que utiliza como perspectiva para ler toda a filosofia aristotélica, reivindica-se do platonismo. Né? O curso foi terminado em 1748.
Os franciscanos, desculpa, os jesuítas, é interessante, os jesuítas é provavelmente a ordem acerca do qual nós mais temos informações históricas sobre o ensino dos jesuítas, no entanto, é o que menos registros nós temos sobre os cursos. Nós temos registros apenas das teses filosóficas que eles defenderam, graças ao fato dessas teses, no Brasil colonial era proibida a imprensa, algumas teses foram defendidas no Brasil, mas para serem defendidas, elas foram enviadas em formato manuscrito para Lisboa. Em Lisboa elas foram editadas e foram devolvidas para o Brasil para serem defendidas. Nós temos alguns registros dessas teses, sobretudo de dois professores, um sujeito chamado Rodrigo Homem, que defendeu em 1720 algumas teses, e outro sujeito chamado Bento da Fonseca, que defendeu em 31 20 teses. Como é que funcionam essas teses? Bom, essas teses são teses que, em geral, percorrem todos os 3 anos da formação. Elas servem, dentro dessas coisas, para comprovar o final do percurso filosófico. Ao final do percurso filosófico, você podia fazer ou exames orais ou defender uma tese. O que é peculiar de uma tese desse período é o seguinte: quem redige o que está escrito na tese é o professor. Quem defende a tese é o aluno. Por quê? Por várias razões, mas o que é importante é que as teses são todas escritas em latim e o principal exercício na universidade medieval e na modernidade era a disputatio. Portanto, o aluno deveria oralmente defender, sob a forma de uma disputatio, uma tese em latim, arguído por uma banca com 4 examinadores. Então, o fundamental, sobretudo para a Companhia de Jesus, não era a produção de um conteúdo novo a ser transmitido por escrito numa tese, mas era, sobretudo, a habilidade oral de argumentativamente defender, segundo as regras lógicas, 2, com eloquência, uma tese dada. E os jesuítas tinham particular importância nessa habilidade oral, porque eles julgavam que as pessoas que saíam dos colégios da companhia, por possuírem habilidades orais, iriam se destacar nas suas comunidades e iriam ocupar posições de destaque. Né? Por isso os jesuítas faziam questão de que essas defesas de tese fossem solenes, que as comunidades políticas, sociais, políticas estivessem presentes e que os alunos pudessem brilhar nessas defesas. Né? E por isso essas teses eram impressas e eram distribuídas e se faziam festividades nos momentos das defesas. Só para explicar rapidamente como é que funciona uma tese, eu peguei um curso de um sujeito chamado Timóteo Oliveira, que publicou, que ministrou seus cursos entre 740 e 743 em Lisboa. Vocês notem que eu peguei o manuscrito, no manuscrito, em apenso à tese, em apenso ao manuscrito, o curso está todo em manuscrito, e em apenso vem as teses que são impressas, para mostrar que o texto era do professor. Eu peguei uma tese só, e dei um zoom aqui, e nota a primeira frase ali, né? Dantur res communis et natura universalis. Existem naturezas comuns e naturezas universais. No curso, a primeira frase aparece, botei o índice ali, como uma question. A question é desenvolvida no curso. Ou seja, o professor apresentava a pergunta, explicava, dava resposta e apresentava diversas objeções. O aluno, posteriormente, ia tomar o mesmo ponto de partida, a mesma pergunta,
ia defender. É claro que a resposta central ele já conhecia porque o professor tinha avançado. É claro também que as objeções não eram as objeções que o professor forneceu, eram as objeções que a banca ia fornecer. E aí sim ele teria que dar respostas em conformidade com a posição, de maneira consistente com a posição inicial. Mas havia um momento de criatividade, digamos assim, de originalidade, na confecção da resposta, não no que diz respeito à resposta central, mas ao aspecto do debate, né? Bom, eu passo agora então para o último rol de cursos, o dos carmelitas. Esse sim nós temos um conjunto bastante importante de obras. O curso mais antigo que nós temos é o curso ministrado pelo Frei Bartolomeu do Pilar, em 1600. Bartolomeu, que viveu entre 1667 e 1733. O curso ele deu várias vezes esse curso. O curso começou a ser redigido em 1732. Eu localizei até agora a lógica, não localizei a física e localizei a metafísica. Há também teses que ele teria publicado, que também não tive condições de localizar. Eu digo eu porque eu sou responsável pela edição desse curso, tá? Bom, rapidamente para vocês verem o que é um curso, eu só botei o índice para vocês verem. É um curso de lógica, então a primeira frase é sobre os prêmios da lógica, a primeira disputa sobre a existência e natureza da lógica, sobre a quantidade da lógica, depois sobre o objeto da lógica, e aí depois sobre a súmula, que é um tipo de tratado medieval de lógica, ou os primeiros analíticos, depois sobre a noção dos termos, que é o da interpretazione, a noção de proposição, depois a proposição modal, o estatuto e da linha intencional, depois sobre os universais, sobre as distinções, sobre o universal materialmente considerado, sobre a divisão dos universais e suas espécies, bom, toda a lógica de Aristóteles até as refutações sofistas. O curso tem 621 páginas. O curso de lógica era o que eles faziam no ano inteiro, era só estudar lógica. O que é interessante nessa obra é que, bom, ela começou a ser escrita em 1632, o Bartolomeu morreu em 733, e, no entanto, a lógica o texto da física e metafísica foram completados depois da sua morte. O que é interessante é que a ordem basicamente encampou a tarefa de redigir a versão final do curso. Significa dizer que o curso não é simplesmente o resultado individual do trabalho de um professor que anotou as suas aulas e ministrou o curso. O curso, na verdade, está pelo esforço coletivo de uma ordem que toma um professor ou um conjunto de professores como guias. Mesmo falecendo esse professor, a ordem continua a produzir e, inclusive, publicar no nome do professor. Bom, o primeiro curso que eu abri ciências ele nome tinha, né? Era simplesmente curso da Ordem da Companhia de Jesus. O curso carmelita, ele é publicado, não é publicado, ele é elaborado sob o nome de Bartolomeu do Pilar, mas na verdade é um esforço coletivo e há diversas razões para explicar, não vou ter tempo agora, mas por que esse curso ganhou essa forma. O que é interessante também chamar a atenção é que esse curso foi terminado antes que, em Portugal, os carmelitas redigissem os primeiros cursos
da perspectiva de John Bekenthorpe, que era o autor principal dos Carmelitas. Ou seja, antes mesmo que em Portugal se realizasse o esforço de produzir uma obra naquela perspectiva, no Pará, os Carmelitas estavam produzindo um material que, se tivesse sido publicado, teria sido o primeiro curso publicado em latim, mas em terras portuguesas. Ou seja, havia uma proeminência dos colégios carmelitas no Brasil, mesmo sobre os colégios carmelitas portugueses. Eu vou passar rápido para não explicar esse ponto, porque eu quero só o último ponto que eu ia passar em revista mais 2 autores. Um é o Pedro de Santo Eliseu, que me interessa porque é um segundo curso carmelita que vem logo na sequência e que, portanto, nos dá uma certa tradição para a compreensão de como os problemas eram tratados. Eu vou simplesmente pular, para não dizer que não falei um pouquinho de filosofia, fazer referência à recepção de um ponto filosófico, que é o assunto comum, que é a recepção de Descartes nesses cursos. Bom, vocês viram, os cursos são pensados numa estrutura com base aristotélica, da perspectiva de diversas técnicas medievais de ensino e de investigação. Ocorre que, sobretudo na Península Ibérica, as universidades resistem, num certo sentido, à aceitação de filosofias mais recentes, sobretudo do cartesianismo. E resistem de diversos modos. Resistem, num primeiro momento, por condenações. Descartes foi condenado, a filosofia de Descartes foi condenada. Mas, em nenhum momento, as condenações impediram a incorporação e a discussão de teses cartesianas. E todos os cursos que foram foram produzidos no Brasil, nós encontramos a recepção de Descartes. De maneira variável. Nós encontramos, num primeiro momento, Descartes sendo apenas criticado, porque a sua teoria era contrária a certos dogmas da fé, notadamente a teoria cartesiana do corpo material era contrária à teoria da Eucaristia. Num segundo momento, outras teses passam a ser mais interessantes de Descartes, até que começa a se perceber que há uma inflexão e a filosofia cartesiana começa a ser difundida, sobretudo daquele autor, Gaspar Damasio de Deus, que começa a defender teses cartesianas no Brasil. Então, isso é interessante, por quê? Porque a gente pode perceber que não só Brasil e Portugal compartilhavam redes de ensino semelhantes, como as ideias que circulavam eram semelhantes, como os processos de atualização ou não, de resistência ou não, com respeito à filosofia extra-universitária, eram semelhantes ao que se fazia em Portugal e o que se fazia no Brasil. Eu já falei demais, o Rogério já fez sinal. Eu vou só simplesmente agradecer. Desculpa, foi um pouquinho corrido. Nós temos agora alguns minutos para perguntas e respostas. Não sei como que é. Felipe? Bom, parabéns e obrigado, né? As duas falas tão bonitas. Obrigado também ao Rogério, reforço, né? O elogio do Alfredo inicial, né? Temos disponibilizado esse encontro de hoje. Em primeiro lugar, para Sheila. Sheila, simpatizo muito com essa sua pesquisa, com o tipo de posição que você está defendendo. Vou fazer uma question aqui, né? Vou tentar problematizar um pouquinho, para te escutar um pouco mais. Tem um monte de questões que envolvem a sua fala, que me interessariam muito de escutar mais. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar por que o solipsismo é tido como um problema?
lugar, se haveria um limite para a intersubjetividade. Né? Não está falando da experiência subjetiva, que é irredutível e incomunicável, né? Se esse passo é dado na fenomenologia. Em terceiro lugar, se não seria necessário qualificar a intersubjetividade em termos normativos. Né? Porque a Iresiane, por exemplo, que você menciona, ela vai nos dizer que a opressão e dominação se constituem intersubjetivamente. Sim. Né? Uma posicionalidade social distinta, né? Que relaciona indivíduos e grupos de acordo com relações de marginalização, opressão, né? A exploração, assim por diante. E se isso acontece no Husserl, se esse passo é dado, né? Uma qualificação da subjetividade, no sentido de exigir reciprocidade, por exemplo, se isso acontece, sob que tipo de fundamento. Mas, enfim, obrigado pela sua fala, gostei muito, a gente tem coisas para conversar depois. Alfredo, que belíssimo, né, essa tua pesquisa, enfim, muito importante, um trabalho absolutamente necessário de resgatar essa memória, refazer a nossa história, e quem sabe contribuir para no futuro nós superarmos um pouquinho esse nosso complexo de inferioridade, né, mostrar uma filosofia no Brasil consolidada e com proeminência em alguns momentos, né, em relação ao que se fazia na Europa. E eu queria falar que, bom, apesar de você dizer que a sua apresentação é descritiva, no fundo não é, né? É um argumento. Enfim, tem uma intencionalidade por trás e você está, de fato, a partir de uma forma descritiva, né, refutando uma posição contrária de que não haveria filosofia no Brasil. Não quero parecer bairrista, mas queria escutar, se possível, um pouquinho sobre filosofia no Rio Grande do Sul. Né? É um tema que vem se consolidando, um tema de primeira importância, e de que modo isso se relaciona, né, com esses elementos de organização, de estratégia de ensino, né, de temáticas específicas que você menciona na sua fala. Obrigado novamente aos dois. Né, Sim, posso começar? Por favor. Tá. Bom, obrigada, Felipe, pelas perguntas, são muito interessantes mesmo e, de fato, certamente acho que vamos continuar a conversa, né? Bom, primeiramente sobre a questão do solipsismo, sim, é verdade, como era muita coisa, de fato, depois eu pensei que eu tinha ter me ocupado um pouco mais de falar do solipsismo, porque, de fato, assim, o Husserl vai se incomodar um pouco com a crítica que ele recebe já na sua época de ser um solipsista, no sentido de uma tradição solipsista, né? Ou pelo menos de autores que foram considerados solipsistas lá desde Descartes, né? De considerar que, então, a sua fenomenologia, que de fato tem ali uma prioridade, o ego, né? O ego transcendental, estaria presa, né? Nessa concepção de ego transcendental, de modo que não haveria muito lugar para esse alter ego e para a intersubjetividade, né? Então, ao meu ver, assim, principalmente no pensamento tardio, você começa a se incomodar ele mesmo, né, com as suas próprias consequências, talvez, né, que a sua fenomenologia conduziria, né, que seria esse de um possível solipsismo. E aí o próprio Husserl, nesse texto mesmo de Meditações Cartesianas, ele vai até fazer distinções de solipsismo. Então, vai dizer, bom, que a fenomenologia dele não recairia num solipsismo metafísico, né, epistemológico propriamente, porque daqui a pouco então ele vai caracterizar essa intersubjetividade, essa apreensão do alter ego como dando, de certo modo, conta, né, desse problema no sentido mais metafísico, epistemológico, mas ele vai dizer, quem sabe, num sentido ainda transcendental, ainda persista, né, um certo solipsismo e tenha que persistir pelo fato de que, de fato, né, para ele não vai abrir mão desse fato originário, como ele chama, né, de os processos intencionais de constituição de sentido, de mundo ser, eles perpassam por esse âmbito do próprio ego, né? E aí acho que isso já tem a ver com a tua outra parte da pergunta, né? Que, de certo modo, qual seria essa amplitude, ou talvez se haveria certos limites para a própria compreensão da intersubjetividade, né? E pensando no sentido propriamente transcendental, né, que o Husserl tenta apresentar, que é esse, né, como eu estava apresentando aí para vocês, de entender a intersubjetividade nesse sentido bastante amplo, como sendo esse território dessa co-constituição, né, feita por cada eu, né, como o Husserl vai dizer, nós singularizamos em cada eu uma mônada, né, então cada mônada é esse eu transcendental singular,
E os processos de constituição de mundo, de sentido, se dão então nessa co-constituição, né? Nós não constituímos sozinhos, né, esse mundo, né? Para ele ter esse sentido de um mundo objetivo único, um mesmo espaço, um mesmo tempo, né, compreendido, comunicado por todos nós, é preciso compreender que esses processos se dão em um nível propriamente intersubjetivo de constituição, certo? E aí entra nessas questões que você trouxe, que eu acho que, né, são muito interessantes, e confesso que mais recentemente que eu venho estudando esses textos de Husserl, que são textos tardios, que ele vai falar ele vai chamar de uma certa etimologia da socialidade, é o termo que ele usa, exatamente. Eles começam já com crises, né, que ali começa dos anos 1930, onde ele vai pensar, por exemplo, o conceito de Lebenswelt, né, como sendo, né, o Lebenswelt justamente é esse solo, você vai falar, originário, intersubjetivo de compartilhamento de valores, de metas, de fins, né, dados em comunidade. Porque ele vai formular esse conceito, na verdade, a partir de uma crítica que ele faz à ciência moderna, né? A ciência, o chamado objetivismo científico, que é muito próximo às críticas da teoria crítica, né? Sempre tem essa questão, bom, como que, né, Husserl, os teóricos ali da teoria crítica se leram, né? Porque parece que em alguns aspectos convergem assim as críticas, né? Husserl vai também identificar que há um problema ali na ciência moderna, que ele chama de objetivismo, que seria, de modo muito geral, esse descolamento, né, da ciência em relação à subjetividade, em relação a esse território que é o próprio mundo da vida, né, que é esse território de constituição da linguagem, da comunicação, e como você falou, de uma certa normatividade científica, né, que o Gustavo está acompanhando aqui, mas também social, né, de valores sociais, né. E aí isso não trata tanto nesse texto de crise, essa questão mais da socialidade em relação a essa normatividade, mas em outros textos que são manuscritos, textos, né, menores, publicados depois, que esses que eu estou agora começando a ler mais, mas do que eu acompanho, sim, eu acho que tem sim também um sentido de normatividade quando o Husserl vai pensar, aí o sentido que ele vai pensar ali de sociedade, né, que ele vai dizer que cada sociedade está constituída por o que ele chama uma certa ideia de como que ele chama, de uma instituição originária, e dá sentido a essa sociedade, como, por exemplo, a ciência moderna para a humanidade europeia, né? E tem todo, então, um desdobramento desse sentido originário que vai implicar também em valores e normatividades, né? Éticas, morais, sociais, tá? E aí caberia a filologia, como a filologia para Husserl ela é descritiva, descrever esses processos, né, digamos, de constituição de normatividade. Então, assim, fica um pouco de devendo, porque de fato são as coisas que eu estou lendo mais recentemente, mas que acho que sim, fica para uma conversa futura, a gente continuar a conversa, porque eu acho que Husserl traz sim também uma contribuição para pensar essas questões, sim, nos seus textos tardios, com certeza. Bom, obrigado, Felipe. Bom, a pergunta é pela agenda, né? Qual é a agenda? A agenda é a seguinte: de fato, tem recusar a ideia de que não houve filosofia no Brasil antes. Por quê? Porque se aceita a tese de que não houve filosofia no Brasil, há um empobrecimento de compreensão do que significaram os diversos projetos políticos durante o processo de formação do Brasil. E esses processos políticos foram só processos políticos que se manifestaram em diversos campos. É claro, basta olhar para o modo como a colônia portuguesa implementou a escravização no Brasil, nós temos uma compreensão. No entanto, associado a esse fenômeno, há uma série de textos filosóficos produzidos num período que justamente discutem a legitimidade e os limites da escravização, por exemplo. Esquecer que esse foi um fenômeno e esses temas foram presentes no Brasil colonial, que foram tratados do ponto de vista da filosofia, é perder muito do nosso patrimônio cultural e do modo como nós discutimos esses temas. Vale mesmo para os diversos projetos educacionais que foram constituídos ao longo do tempo. E por detrás de cada projeto educacional há certas concepções filosóficas de base. Qual é a concepção de pessoa que um projeto educacional possui? Qual é ali eu dei um exemplo rapidamente. Os jesuítas tinham
um projeto educacional bastante bem elaborado. Era para formar a elite cultural do país, dotada de quê? De certas habilidades e de um modo de se apropriar da oralidade e, com eloquência, ganhar destaque na sociedade colonial. Isso é um projeto interessante que vigorou, que não pode ser simplesmente ignorado. Porque se a gente ignora com as consequências que ele teve também, né? Então, a ideia é essa, resgatar a possibilidade de reler filosoficamente vários eventos. Bom, mas é claro, tem muita coisa que precisa ser resgatada. Uma parte é resgatar os textos. Eu acho que, resgatando os textos, todos esses textos que eu apresentei são textos de sala de aula. Então a pergunta é, vamos entender exatamente como eram os textos, quais eram as teses, e mais, qual era o que ocorria no Brasil colonial com a incorporação de filosofias, como o cartesianismo, por exemplo, né? Mas por quê? Para perceber que, contrariamente a uma certa historiografia, sobretudo do século XIX, dizia que nunca houve filosofia no Brasil, e todo mundo se reivindicava o primeiro filósofo brasileiro, né? Contra essa tese. E segundo, contra uma historiografia do século XX, que diz que antes nunca existiu filosofia, nem no século XIX, não, que é o contrário, que isso é uma miragem que obscurece e que torna a nossa história muito mais opaca para nós mesmos. Tá? Então, essa era a agenda. Agora, te pergunta, essa agenda aplicada aqui no Rio Grande do Sul. É complicado, né? Primeiro, porque eu tenho que chegar lá. Segundo, porque o professor Nicolai, que chegou atrasado hoje, começou a montar comigo, e a culpa é compartilhada, um projeto justamente de recontar a história do nosso departamento. Tá? Tinha o Michael, que pode nos cobrar, ele já cobrou várias vezes, o fato de que a gente começou um projeto para contar essa história, e essa história se vincula a uma segunda geração do projeto jesuítico, que está na base do ensino, e que deveria ser contada em detalhes. A gente já começou, isso sim está na agenda, mas depende do Nico e de mim, a gente se mexer um pouco mais. Então tá, nosso tempo já está terminando, eu não queria estender muito, porque tem gente que tem aula às 6h30, e eu queria dar um tempo para a gente fazer uma confraternização ali no CADAF. Então, vamos agradecer os... Quem tiver outras questões, a gente pode conversar ali no CADAF, tá?